Queridos, eu quero ter uma breve reflexão da palavra junto com vocês, e ela está no livro do profeta Jonas. Todos vocês conhecem o Jonas? O Jonas está aí mais ou menos no meio da Bíblia, pouquinho antes de Zacarias. Se você está perto do Zacarias, o Jonas está um pouquinho antes. Na minha Bíblia é a página 1150, ok? Vejam o que está escrito no capítulo 2 do profeta Jonas. Olhem o que a palavra de Deus nos diz. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Onde Jonas estava, irmãos? Na barriga do peixe. É isso que a Bíblia diz, né? E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor. Vejam bem. E ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu me ouvistes a minha voz. Amém? Pai querido e santo, esta é a tua palavra e nós vamos meditar nela, e nesta hora nos colocamos diante do Senhor, para buscar graça do Senhor e direção do Senhor, para abençoarmos a tua igreja. Senhor, fala conosco nesta noite e abençoa-nos por amor do teu nome, e que assim seja. Amém, Jesus? Digam graças a Deus. Deixa eu ouvir um amém de vencedor. Digam amém, Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia! Aleluia! Queiram sentar-se, por favor, queridos. Obrigado, filhos. Deus abençoe. Quero dirigir-me com muito carinho a vocês que estão nos acompanhando na sua casa e dizer a vocês que hoje é uma noite especial e Deus vai alcançar você aí onde você está. Queremos abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique conosco aqui nesta live da Catedral da Família em Birigui. Quem sabe você está nos assistindo em outro estado da Federação Brasileira, quem sabe até fora do Brasil. Quem sabe você está aqui a 2 quadras da Catedral da Família. Onde quer que você esteja, eu quero que a bênção de Deus aí esteja. Amém? Meus queridos, por certo, todos aqui já ouvimos a história de Jonas. Mas a história de Jonas, ela tem para nós profundos ensinamentos. Vejam bem, a Bíblia Sagrada diz que havia uma cidade chamada Nínive. Alguns historiadores dizem que Nínive tinha 120 mil habitantes. Portanto, irmãos, quantos habitantes existem em Birigui? 120. Parabéns, vocês são pessoas bem informadas. Então eu estou falando a vocês de uma cidade semelhante a Birigui. Havia cerca de 120 mil habitantes. Mas aquela cidade, ela se distanciou de Deus. As pessoas de Nínive se distanciaram de Deus. Eles entregaram-se aos prazeres e às orgias carnais. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ama a todo o ser humano. Sim ou não? Deus ama você. O que Deus não ama são as nossas atitudes erradas. E Nínive, irmãos, estava vivendo um tempo muito muito liberalismo. Valia tudo. E aquilo entristeceu a Deus. E Deus, então, ele planejou alcançar a cidade de Nínive. Vejam bem, salvar a cidade de Nínive era o propósito macro de Deus.
Veja que coisa maravilhosa quando Deus tem um plano. Você não pode perder a esperança com relação à salvação da sua família. Você não pode perder a esperança com relação a um problema, a uma dificuldade grande que você está passando. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, olha, pega isso para você. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. E os olhos de Deus estão à procura de você hoje à noite. Do sofá, olha para mim aqui. Deus está à procura de você hoje à noite. Não há como você se esconder de Deus. Não tem como. Queridos, para alcançar o propósito maior, Deus escolheu um homem chamado Jonas. E Jonas ouviu esta voz imperativa de Deus, dizendo assim, Jonas, você é o meu servo. Eu te escolhi. E eu tenho um propósito, e para que se realize esse propósito, eu vou usar a sua vida. Você irá a uma cidade chamada Nínive, e você vai dizer a eles que eles se distanciaram da presença de Deus, e por isso eles estão à beira de todos perecerem. Então, Jonas, você vai fazer isto. E queridos, Jonas pensou novamente e disse, sabe de uma coisa? Fazer as coisas para Deus eu posso fazer em qualquer lugar. Não precisa eu ir em Nínive. Até porque lá existe um povo muito violento, um povo devasso. Existe um povo que entregou-se à pederastia. Nínive é uma cidade muito violenta, muito difícil. E se for para falar do evangelho lá em Nínive, evangelho é boas novas, irmãos. Por isso boas novas há tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Disse ele, então eu vou para Tarsis, tanto faz. E eu quero dizer a você nesta noite, que se Deus escolheu você para um propósito, você não pode fugir do propósito de Deus. Não tente fugir do propósito de Deus. Tá bom? Quem sabe Deus escolheu você para você desenvolver uma atividade na igreja onde você serve a Deus. E você está dizendo, tem muita gente, eu vou me ocupar de outras coisas, vou fazer aquilo que eu acho mais importante. Cuidado, não tente fugir do propósito de Deus. O salmista Davi escreveu dizendo que se o homem tentar fugir de Deus e for morar na estrela, de lá o Senhor o derrubará. Se o homem fizer a sua casa nas profundezas da terra, ali o Senhor o encontrará. Você não pode fugir de Deus. Há um plano de Deus para a sua vida. Deus quer usar você, quem sabe, para transformar uma cidade de 120 mil habitantes. Quem sabe para transformar a sua família. Quem sabe para transformar as pessoas que trabalham na empresa com você. Quem sabe para transformar as pessoas que estudam com você. E se Deus tem um plano, Deus vai cumprir esse plano. Amém, igreja? Agora, deixa eu dar um conselho para vocês. Posso dar um conselho para vocês hoje à noite? Não andem na contramão. Aqui em Birigui, sábado pela manhã, provavelmente a rua mais movimentada chama-se Rua Barão do Rio Branco. Vocês concordam comigo? É legal andar sábado de manhã na Barão, a gente se choca um com o outro, a gente pensa que está em São Paulo, na capital. Hoje aconteceu? Olha aí, ó, viu? Agora eu falo para vocês que estão me vendo, moro aqui em Birigui, e vocês que estão aqui no templo assistindo de forma presencial. Central, como é o nome da nossa praça central? Doutor Gama.
Aí você pega o teu carro lá e entra na rua Barão do Rio Branco, sábado, às 11 horas da manhã, e suba na contramão. Vai dar ruim, hein, gente? Vai dar ruim. Eu acho que você vai parar lá no hospital, no hospício. A polícia de trânsito vai te prender, vai te multar, porque é impossível andar na contramão. Primeiro, porque é uma infração gravíssima. Segundo, porque você está correndo o risco de se acidentar e expondo outras pessoas a esse mesmo risco. Não vai dar bem. Pois bem, queridos, maioria dos seres humanos estão tentando entrar na contramão deste caminho. Olha o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a estrada, eu sou a rua, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E todos os que querem ir ao Pai, venham ao Pai através de mim, disse Jesus. Aleluia! E queridos, Jonas quis andar na contramão. Não tem como andar na contramão de Deus. Diz as Escrituras Sagradas que ele pegou o dinheiro, foi até o porto, pegou um barco, comprou uma passagem, não para Nínive, mas para Tarsis, uma cidade que ficava o oposto, procurando, sabe o quê? Conforto. Procurando, sabe o quê? Aquilo que ele podia tirar mais vantagem. Procurando, sabe o quê? Fazer aqui as coisas da maneira fáceis. E as coisas às vezes não são fáceis, meus queridos. As coisas às vezes são difíceis. E às vezes elas ficam mais difíceis ainda. Mas eu quero te dizer que se Deus mandou você, Deus irá na sua frente. E Deus irá abrir os caminhos. E Deus irá abrir as portas. E onde não houver porta, Deus vai criar uma porta para você entrar. Aleluia! Mas ande na presença de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e mostra o dedinho seu para ela e diga assim: ande na presença de Deus e obedeça a Deus. Você que está me vendo aí na sua casa, fale com a pessoa que está aí do seu lado: ande na presença de Deus e obedeça a Deus. Se você obedecer a Deus, diz a Bíblia que você vai comer do melhor desta terra. Aleluia! Aleluia! O que seria o melhor desta terra para você hoje? Aquele alimento que você mais gosta. Talvez alguém diria assim, mas é um churrasco. Outro iria dizer assim, é um cupim casqueirado. Outro diria assim, é um peixe frito. Enfim, o melhor desta terra, o que a Bíblia está querendo dizer, é que você vai desfrutar da provisão diária de Deus na sua vida. Amém? Amém? Irmãos, alguns de vocês, assim, algum dia já teve assim um desejo de uma coisa que você gosta, mas não era uma coisa tão importante, mas uma coisa que você gosta. Por exemplo, comer um tutu de feijão com quiabo e ovo frito. Tem alguém que gosta? Se você não gostar, me chama que eu vou lá comer, hein? Teve uns aí que até falou em mistério agora. Por exemplo, comer um pão caseiro que a irmã Cleusa faz com uma manteiga bem fresquinha, às 8 horas da manhã ou às 5 horas da tarde. Hein? São coisas, irmãos, que às vezes nós sentimos vontade. E vocês sabiam que até nessas mínimas coisas, o Senhor Deus, Ele cuida de você?
Sabe aquele dia que você resolveu dar um agrado para o seu filho? É algo que você sabe que o seu filho gosta e você quis fazer um agrado para o seu filho? Pois bem, o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Ele cuida de nós e às vezes Ele quer fazer um agrado para nós. Essa semana cheguei aqui para o trabalho e falei com a pastora Karina, esse final de semana passado foi top. Deus quis fazer um agrado para mim. E sabe aquelas coisas assim que são coisas simples. Tem pessoas que nem gostam, mas você gosta, horas. Não é verdade? E Deus me deu duas coisas simples, mas que Ele sabe que eu gosto, e como filho, Ele quis me fazer um agrado. Nada na sua vida é mais precioso do que você andar na presença do Deus Todo-Poderoso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não ande na contramão. Não ande. Não ande. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não ande na contramão. E Jonas resolveu teimar. Lá na sua casa, na sua família, tem alguém teimoso? Não tem não, né? Tem gente teimosa na sua casa? Ainda bem que a pastora não está aqui, irmãos. Ela já ia levantar ali e falar: tem, e apontar para mim. Ela que diz. Jonas foi desobediente, fujão e teimoso. Sabe o que aconteceu? Deus não aprovou a ida dele para Tarsis. No meio do mar, quando o barco já estava longe do cais do porto, veio uma forte tempestade. Forte tempestade. E Jonas viu que o barco ia naufragar. O que ele fez? Ele escondeu-se dentro do barco e foi para a parte inferior do barco. Jonas demonstrou egoísmo. Todos os tripulantes do barco estavam para morrer afogados e ele foi esconder-se num lugar que ele julgava seguro. Irmãos, vocês já viram pessoas egoístas? Conhecem uma pessoa egoísta? Conhecem uma pessoa egoísta? Sabe aquela pessoa que viu você sofrendo, o seu dinheiro nesse mês acabou antes do final do mês. Dia 20 o dinheiro acabou. E aquele seu irmão que mora na sua casa, ganha até mais do que você, ele não emprestou dinheiro para você terminar o mês. Ele não comprou vale transporte para você e nem o vale refeição ele dividiu com você porque a empresa deu para ele. Este é o egoísta, aquele que quer o melhor para ele em detrimento dos outros. Lá na sua casa, o dia que faz frango na panela, como é que fala? Frango refogado. Quem é que come a moela do frango? Você, né? Egoísta. Peguei você. Quem é que come a coxa do frango? Egoísta. Por que você escolhe primeiro? Porque, hein? O egoísmo, meus irmãos, é um sinônimo de que nós pensamos só em nós. Havia cerca de 120 mil pessoas que ia perecer, mas Jonas foi egoísta, ele pensou nele. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com os outros tripulantes, ele estava preocupado com ele. E eu quero dizer para você que quando você retém as coisas das outras pessoas,
você também está retendo a bênção da provisão de Deus sobre a sua vida. Mas quando você libera aquilo que Deus te dá e você reparte com outra pessoa, saiba que a semeadura de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Se você semear, você vai colher. Aleluia. Sabe o que aconteceu? O navio estava para naufragar, o capitão reuniu a tripulação e falou assim: alguma coisa errada está acontecendo. Fizemos a revisão do navio, arrumamos bem a carga, trouxemos toda os mantimentos que a tripulação iria consumir, vimos a previsão do tempo. Irmãos, hoje é incrível a previsão do tempo hoje, né? Os cientistas, eles acertam quase que 100%. Eles dizem, vai chover às 8, às 11, às 3 da tarde e 1 hora da manhã, e a chuva vem nesse horário. A ciência evoluiu. E ali, queridos, como não havia esta precisão científica, a história diz que o capitão do navio, o comandante, reuniu a turma e lançou sortes para saber quem é que estava em pecado. Veja que aquele capitão, o texto não diz que aquele homem servia a Deus, mas ele sabia que alguém estava fora do propósito de Deus. E a sorte caiu sobre quem, irmãos? Sobre quem? Sobre Jonas, porque Jonas e você e eu não podemos fugir da presença de Deus. Deus vai te achar lá na proa do navio, mas Deus vai te achar lá no fundo do navio, lá escondido entre a carga. Deus vai te encontrar. Você não pode se esconder de Deus. Se você for a São Paulo, se você for a Nova York, se você for a qualquer lugar do mundo, ali aonde você estiver, Deus vai encontrar você. E o propósito de Deus vai se cumprir, quer você queira ou não queira. Aleluia. Vai se cumprir, filho. E eu declaro que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida por causa da sua fé. Em nome de Jesus. Queridos, Jonas, quando a sorte recaiu sobre ele, ele reconheceu que ele havia pecado contra Deus. E ele próprio diz: a sentença que eu mereço é que vocês me joguem no mar. Que vocês me joguem no mar. Porque eu errei. Eu estou fugindo de Deus. Eu estou andando na contramão. E vocês sabem o que aconteceu? Jonas foi lançado ao mar. E a Bíblia diz que, irmãos, vocês conseguem acreditar que um homem é engolido por um peixe e este homem fica vivo 3 dias na barriga do peixe? Vocês conseguem acreditar nisso? Eu creio, irmãos. Pouquinha gente levantou a mão, né? Eu creio, sabe por quê, irmãos? Porque está escrito aqui na Bíblia. Ninguém precisa me provar isso. A ciência não precisa me provar isto. Ou as pessoas que estudam história, arqueologia e tudo mais, não precisam me provar isto, irmãos. Eu creio porque está escrito aqui na palavra de Deus e a Bíblia não mente. Glória a Deus. A Bíblia se cumpre. Ela é a palavra poderosa de Deus. Aleluia. Jonas experimentou. Irmãos, um peixe, você pega ele, só de você pegar ele fresquinho ali, a sua mão já fica bem cheirosa, né? Agora, você imagine você entrar
na barriga do peixe e ficar ali 3 dias. Jonas estava bem cheirosinho, né, irmãos? Vocês podem imaginar isso? Como é que ele suportou aquilo? Como é que ele ficou? Como é que ele respirava? Eu não sei te responder, mas eu creio porque a Bíblia diz. Tudo o que a Bíblia diz, você pode crer sem reservas. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Por isso eu creio que Jesus vai voltar. Aleluia! Eu creio. Diz a palavra de Deus que Jonas, quando estava no ventre do peixe, Jonas diz assim, olha, do fundo do inferno, olha como era a barriga do peixe. Jonas se sentia no inferno. Do fundo do inferno eu clamei. No ventre do peixe eu clamei. E o Senhor dos exércitos ouviu a minha voz. Glória a Deus, glória a Deus. Há alguém que pode crer nisso? Diga glória a Deus. Ora, se Deus ouviu a voz de Jonas quando ele orava lá no ventre do peixe, por que que o Senhor nosso Deus não ouve a sua voz? Você que está aqui na presença dEle, buscando a Ele. Por que que Deus não ouve você aí na sua casa? A palavra de Deus nos diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, desde que você não esteja na contramão. Olha para mim, se você estiver andando com Deus, Deus vai honrar você e vai guardar você. Agora, acabei de escutar aqui, ó, neste banco, um testemunho. Uma situação desafiadora. Uma luta de mais de 1 ano. Luta. Parece que não ia ter fim. Dizia-me esta serva de Deus. Mas ela disse, pastor, esta semana o céu se abriu e a boa mão de Deus estendeu-se sobre mim. Tudo, pode aplaudir a Deus, mas com alegria. Ela disse, pastor, a boa mão de Deus se estendeu. O inimigo foi desmascarado e Deus me deu livramento. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano maior. Ele quer usar você. Você faz parte do plano. Você não é o plano. O plano de Deus era Nínive. Mas Jonas fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus era que uma cidade toda se arrependesse e se voltasse para Deus e se convertesse. O plano de Deus provavelmente é que o teu sofrimento hoje sirva de testemunho para a sua família amanhã. É que a sua luta hoje sirva de testemunho para esta cidade. É que você proclame que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Este é o plano de Deus. Mas se necessário, Deus vai permitir o sofrimento, principalmente se você estiver na contramão. Né, irmã Cida? Não vale andar na contramão. Não ande. Não tente andar na contramão. Vai dar ruim. Mas anda na presença de Deus e na direção certa. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus determinou que aquele peixe fosse até a praia e vomitasse Jonas.
É o que está escrito na palavra. Eu não sei como é que Jonas saiu, irmãos. Eu não acredito que ele saiu assoviando. Eu não acredito. Eu não acredito que ele saiu cantando. Eu não sei como ele saiu. Mas eu imagino ele todo lambuzado da sujeira das entranhas do peixe. Eu imagino ele todo lambuzado, gosmento das entranhas do peixe. Mas o importante é que Jonas saiu do ventre do peixe com vida. Sabe por quê? Porque Deus queria dar uma segunda chance a Jonas. Olha para mim. Você pode sair ferido desta luta. Você pode sair com a sua saúde emocional abalada. Você pode sair com a sua vida espiritual abalada, de tanta luta. Você pode sair esgotado, fraco, sem forças. Mas eu quero te dizer que Deus vai tirar você dessa situação. E Deus vai te dar mais uma chance. O nosso Deus é um Deus da segunda chance. Sabe por quê? É verdade, é porque Ele ama você. Mas volto a afirmar, é porque você ainda não foi a Nínive. Você tem que cumprir o propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, diga, você tem que cumprir o propósito. Deus chamou você para um propósito. Você precisa cumprir este propósito. Deus quer que você seja um instrumento de bênção para a sua família. Deus quer que você seja um instrumento de bênção para esta igreja. Deus quer que você seja um instrumento de bênçãos para esta cidade. E Deus vai cumprir o propósito. Aleluia. Deus perguntou a Jonas, e agora, Jonas? Você vai a Nínive? E ele disse, sim, Senhor, eu vou a Nínive. Não é que Jonas tinha mudado e estava agora apaixonado por Nínive. Não. Ele foi porque ele viu que não dava para andar na contramão. Ele viu que não dava para fugir de Deus. E ele foi. Sabe como é que ele foi? Ele chegou na entrada da cidade de Nínive. E ele estava assim, irmãos, como é que eu digo para vocês? Sem dar ênfase àquilo que ele ia pregar. Ele não estava nem um pouco interessado com o que ia acontecer. Ele apenas dizia assim, Nínive, se vocês não se converterem, Deus vai destruir esta cidade. Outro dia ele, Nínive, se vocês não se converterem, Deus vai destruir esta cidade. Pelo terceiro dia, ele disse, Nínive, se vocês não se converterem, Deus vai destruir essa cidade. E vocês que se virem. Já dei o recado, agora estou indo embora. Foi assim que ele fez. Foi assim que o Jonas fez. Ele não demonstrou nem um pouco de compaixão por aquele povo. Jonas não demonstrou. Mas o Deus de Jonas, o Deus da minha vida, Ele é o Deus de compaixão. Aleluia! Aleluia! Alguém ouviu a mensagem de Jonas e falou para o outro. E o outro disse assim, isso pode ser sério. O outro ouviu e falou para o outro ouviu, e daqui a pouco o irmão chegou no palácio do rei, e o rei falou, isso pode ser sério. O rei escreveu um decreto, e mandou apregoar na cidade toda, e disse assim, eu quero que os homens, as mulheres, as crianças, os animais desta cidade,
por tanto tempo não comam e não bebam. Nós vamos fazer um santo jejum a Deus. Nós vamos nos vestir de sacos. Vestir de saco era um sinônimo de humilhação. Nós vamos nos vestir de saco para ver se Deus tem misericórdia de nós. E fez aquilo. A ordem partiu do rei, todo mundo tinha que obedecer. Jonas foi embora, mas a graça de Deus não foi embora. Aleluia. A graça, igreja, oh, meus irmãos, alguém pode ir embora. Alguns foram embora, foram indiferentes, foram egoístas, mas a graça de Deus não foi embora. A graça de Deus permanece na cidade. A graça de Deus permanece neste lugar. Porque Deus tem um propósito, é salvar a cidade. Pode ser salvar a sua família. Pode ser salvar o seu filho, o seu cônjuge. Mas se Deus tem um propósito, o propósito de Deus vai se cumprir. Sabe o que aconteceu? Deus perdoou o pecado da cidade de Nínive. Quantas pessoas tinha lá, irmãos? 120 mil pessoas. Deus perdoou os pecados dele. Sabe o que aconteceu ali? Aquilo que a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Esta é a promessa da palavra de Deus. Isso vai acontecer. Igreja, isto vai acontecer. Jonas foi embora, mas a graça de Deus não se retirou. Alguns foram embora, mas a graça de Deus não se retirou. A presença de Deus é conosco e o propósito de Deus se cumprirá. Mas você precisa crer e você precisa obedecer. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Fica em pé na presença de Deus. Vou chamar o pessoal do Ministério de Louvor aqui. E eu hoje vou prometer para vocês, viu, filho? Não vou tentar cantar. Eu vou esperar vocês chegarem aqui, porque eu não vou tentar cantar. Domingo, irmãos, o pastor tentou cantar. E quando o pastor começou a cantar, eu vi alguns chorando de raiva da voz do pastor, da voz rouca do seu pastor. Então hoje nós vamos orar agora. Coloque a sua mão direita ao seu coração. O Ministério de Louvor vai cantar daqui a pouquinho. Feche os seus olhos. Isso. Feche os seus olhos. Lembre-se, não podes fugir da presença de Deus. Lembre-se, Deus é um Deus de compaixão, mas você não pode fugir do propósito. Lembre-se, Deus é o Senhor que dá a segunda chance. Se você errou e caiu, Deus é poderoso para te levantar, mas não fuja do propósito. Cumpra o que Deus mandou você fazer. Creia nele. Traga sua mão ao seu coração. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus da minha vida e da minha salvação, é no nome de Jesus que eu oro ao Senhor nesta hora, buscando a Tua graça, buscando a Tua face, buscando a Tua misericórdia, porque o Senhor é bom, e porque a Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia.
Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por aqueles que estão presentes aqui na Catedral da Família e por aqueles que nos assistem através da internet. E nesta hora, Pai, eu oro pedindo que o Senhor tenha misericórdia do teu filho e da tua filha. Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Ah, Deus, se ele está lá no fundo do navio, se está escondido em um pé de aboboreira, onde quer que ele esteja, ó Deus, alcança o teu filho e manifesta a tua misericórdia restauradora sobre ele. Pai, eu oro, eu suplico ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar a minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Doce Espírito, doce Espírito. Aleluia. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste através das redes sociais, faça um exame dentro de você. Você está se perguntando: por que as coisas não estão dando certo para mim? Por que as coisas estão indo de mal a pior? Será que eu tenho que desenhar para você, ou o que você ouviu dá para entender? Não ande na contramão, não fuja do seu Deus, você não vai conseguir. Faça um concerto com Ele, volte-se para Ele, venha adorá-lo, e Ele vai honrar você, e o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. A igreja diz comigo: amém, Jesus. A igreja diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.